Olá, turminha, bom dia. Vamos iniciar o estudo do nosso capítulo 14 da disciplina de língua portuguesa. Livro, lápis, borracha e muita atenção. Hoje nós vamos iniciar com o seguinte tema: o mundo em versos. E aí, tia Lidiane pede para que vocês prestem bastante atenção. Pense em algum lugar da sua cidade que tenha sido transformado pelo ser humano, como uma praça ou um prédio. Você consegue imaginar como era aquele lugar sem essas transformações? Pensando sobre isso, converse com os colegas sobre as questões para se preparar para essa leitura. Claro que a gente não tem os colegas para conversar, não é? Mas vocês podem imaginar um lugar da nossa cidade antes de se tornar como vocês conhecem hoje. Pensem, por exemplo, na Beira-Rio, não é? Como era antes, como era aquele local antes da revitalização que aconteceu. E logo em seguida, no livrinho de vocês, vocês vão fazer a leitura de um texto bem interessante, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Poemas. O que são poemas, não é? Os poemas são textos do universo literário que podem tratar de temas imaginários ou reais. São escritos em versos que, por sua vez, são agrupados em estrofes. As estrofes podem variar de tamanho, dependendo da escolha do poeta. Nos versos, quando aparecem palavras com sons finais semelhantes, é criada a rima. A linguagem dos poemas pode ser coloquial ou formal, dependendo do assunto do texto, e pode também conter linguagem figurada. Agora, turminha, nós vamos estudar a parte gramatical também, não é? Nós vamos continuar estudando sobre verbos. E nós vamos aprender hoje que podem ser empregados, os verbos, em 3 formas nominais. E quais são elas, tia Lidiane? Infinitivo, particípio e gerúndio. Quando é que o verbo está no infinitivo? É a forma em que os verbos terminam com ar, ir ou or. Exemplos de verbo no infinitivo: tirar, dizer, ir e pôr. Quando os verbos estão no particípio, é a forma em que os verbos terminam com ado ou ido. Exemplos: engolida, considerado. Quando os verbos estão no gerúndio, tia Lidiane, é a forma em que os verbos terminam com NDO no final. Exemplos: engolindo, dizendo. Então, para vocês saberem em que forma verbal esse verbo se encontra, basta vocês observarem a terminação de cada verbo, certo? As formas nominais aparecem nas locuções verbais, ou seja, a combinação de 2 ou mais verbos que transmite o sentido de um só. Aí aqui nós temos alguns exemplos. Olha a frase: o sertão vai alagar. Vai é o verbo auxiliar e alagar é o verbo principal que está no infinitivo por conta da terminação ar, certo? O verbo auxiliar auxilia o verbo principal, não é? Para que a gente possa compreender o contexto da frase. Então, mais uma vez, o sertão vai alagar. Vai é o verbo auxiliar. Alagar é o verbo principal que está no infinitivo. Outra frase: o São Francisco tinha engolido as cidades. Tinha é o verbo auxiliar e engolido é o verbo principal, que está no particípio, por conta do seu final, da sua terminação. Outra frasezinha:
O piano está flutuando rio abaixo. Está é o verbo auxiliar e flutuando é o verbo principal que está no gerúndio. Então, como tia Lidiane já falou anteriormente, para mim saber em qual tempo verbal se encontra o meu verbo, basta eu olhar para a sua terminação. E nas formas nominais aparecem sempre as locuções verbais, não é? Ou seja, o que é isso, tia Lidiane? É a combinação de dois ou mais verbos que transmitem o sentido de um só. Como, por exemplo, essas 3 frases que tia Lidiane explicou aqui para vocês. Agora, nós vamos estudar também parênteses e reticências. É muito comum a gente ver tanto os parênteses como as reticências nos textos, não é? E a gente também já estudou, por exemplo, que os sinais de pontuação, eles auxiliam na construção dos sentidos do texto e no ritmo da leitura. Mas a gente vai continuar estudando para que a gente aprenda ainda mais, certo? Então, qual é a função dos parênteses, não é? Os parênteses são empregados no texto para inserir informações adicionais. Já as reticências interrompem a frase para indicar que a pessoa que está falando está em dúvida ou tímida, a frase não terminou e algo será acrescentado. A ideia que se quer exprimir deve ser completada pela imaginação do leitor. Então, mais uma vez, os parênteses são empregados no texto para inserir informações adicionais, não é? É bem comum a gente ver no texto os parênteses com informações a mais que complementam o texto. E as reticências, elas indicam que a pessoa que está falando está em dúvida ou tímida, a frase não terminou e algo será acrescentado, a ideia que se quer exprimir deve ser completada pela imaginação do leitor. É interessante sabermos o significado, não é, desses sinais de pontuação, porque muitas vezes a gente não vê, não é, o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está falando, porque a gente não vê as pessoas no texto. Então, os sinais de pontuação, eles passam essa ideia, tá bom? Bem, o capítulo 14 retrata essa parte gramatical. O gênero textual, como tia Lidiane já explicou para vocês, é o poema. Espero que vocês tenham compreendido. E agora vocês vão colocar em prática tudo que nós estudamos aqui, resolvendo as atividades. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus.